Estamos mais uma vez nos estúdios do UX Play Podcast e hoje para falar de um tema que para muitas pessoas é um tabu, o luto. E para isso nós estamos com a presença da psicóloga especialista em luto, Suelen Cislak. Bem-vinda. Obrigada, Jacer, pelo convite. É um prazer estar aqui na UX. Prazer te receber aqui, que é sua casa também, né? Também, é egressa da UX? Exatamente. Alguns anos, né? Mas sou daqui, sim. Eu estou muito feliz em poder voltar e falar de um tema que eu estudo já há tantos anos. Desde quando eu ainda era aluna aqui da UX, eu já me interessava por esse tema e já estudava. Graduada em psicologia aqui pela UX. Isso, graduada pela UX em psicologia. E agora nossa professora também de pós-graduação, né? Exatamente, essa novidade, né? Trazemos para Caxias do Sul uma especialização, né, muito importante em luto e multidisciplinar, né? Porque luto não é só um trabalho de psicólogos, né? Mas é um trabalho multidisciplinar, né? Todos nós podemos fazer ações voltadas para o atendimento a pessoas enlutadas, né? O cuidado com os enlutados. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Todos nós, profissionais, pessoas, precisamos lidar com esse tema. E é justamente sobre isso que eu gostaria de começar essa conversa. Todos nós precisamos lidar com esse tema porque ele é inerente. Uma perda, uma morte, a gente tem que usar esse termo. Isso. Mas mesmo quando a gente vai falar morte, a gente dá uma travada. Por que isso é tão tabu? Por que a gente se distancia tanto desse assunto? Eu acho que ao longo do tempo isso foi mudando muito, né? Então, tempos atrás, talvez na época dos nossos avós, a gente ainda tinha um velório até dentro da nossa casa. E de repente a gente começou com toda a mudança, né? Toda a evolução, né? Dos hospitais, de várias situações, né? A gente foi evoluindo e a morte foi se distanciando. Então a gente foi se afastando muito mais desse tema, disso, né? Isso foi ficando longe. Então a gente não morre mais na nossa casa, a gente morre em instituições, a gente tem uma dificuldade, né, de falar sobre isso na nossa família, coisas que talvez antes eram, como eu dei o exemplo, né, do próprio velório na nossa casa. Hoje a gente não tem isso, né? Existem locais, né, para isso, enfim. A gente foi se distanciando e foi virando, sim, de certa forma, um tabu. Talvez pelo peso que isso tem, né? As pessoas têm muita dificuldade de falar daquilo que dói, daquilo que é difícil. A gente foge muito de tristeza, da dor, né, em si. E muitas vezes uma forma de tamponar isso, né, é não falar. Né, não comunicar, que a gente acha que é uma forma, né? Mas isso, na verdade não é bem assim. É, né? Como o medo, né? A gente pensa assim, bom, que eu tenho medo, eu sempre quero fugir. Aliás, emocionalmente falando, o medo sempre nos prepara para fuga. Quando na verdade, quando nós vamos tratar um medo, é justamente enfrentando ele que a gente consegue lidar. Exatamente. Então, assim, a gente tem uma ideia, né, na nossa sociedade, que se reprimirmos, isso também é cultural, né? Se a gente pensar que onde a gente vive, também existe uma cultura muito forte de reprimir muito os sentimentos, né? Nós somos uma cultura talvez um pouco mais fechada, né, em relação a isso. Você diz a sociedade brasileira? Eu digo principalmente aqui do Rio Grande do Sul, a nossa colonização, né, alemães, italianos, né, e tem uma questão, o brasileiro em alguns lugares talvez a gente tenha algumas diferenças, né, sim, mas aqui eu vejo também uma certa dificuldade maior, né, então quando a gente não fala sobre isso, de certa forma a gente vai aprendendo a lidar de outro jeito, e às vezes não é uma forma saudável, digamos assim, né? Então a gente está aqui para poder falar um pouco mais sobre isso e trazer para os profissionais a importância deles se instrumentalizarem. Porque hoje as pessoas dizem muito que não sabemos, não sei o que dizer, não sei como ajudar. Como lidar, e aí isso acaba sendo uma desculpa para eu nunca pensar sobre isso, né? Eu só mantenho longe e é isso. E na verdade não. Na verdade todos nós podemos aprender, né? De alguma forma como ajudar, o que fazer, né? Talvez eu não tenha e não vá ter as respostas, porque é muito individual o que cada um precisa. Mas eu posso sim, enquanto profissional da minha área, poder saber como acolher um colega, porque isso está acontecendo em todos os lugares, né? Em todos os momentos. Eu estou no meu trabalho, eu estou, sei lá, com pessoas que eu conheço e pessoas vão perder pessoas, né? E vão estar enlutadas. Então, eu preciso
pelo menos ter uma ideia de como eu posso ajudar aquela pessoa, né? Isso, o que fazer. A gente está falando de perder pessoas, a morte, mas não é só de pessoas. A gente tem a questão dos animais, a gente tem outros lutos, que é uma demissão, é a saída do emprego, é a aposentadoria. Esses dias nós conversávamos a respeito e me surpreendeu muito quando você falava a perda de um sonho, perda de uma meta. Também são lutos, não são lutos? Sim, a gente vai entender que o luto, ele é a perda de algo ou alguém significativo. Significativo, essa é uma palavra que eu ouvi bastante também. Exatamente. Algo significativo. Tem uma perda significativa de algo ou alguém. Então isso sim, pode ser. Se eu tenho uma relação com o meu animal significativa, né? Esse animal, ele tem um papel, ele representa algo na minha vida. E quando ele morre, sim, eu vou estar enlutado. Se eu tenho para mim é muito significativa a minha carreira, por exemplo. Isso, uma aposentadoria, por exemplo, uma demissão, pode uma me troca trazer de cargo, às vezes. um luto, exatamente, que é muito confundido com a depressão aí, né? As pessoas acham que nesses casos, quando não tem a ver com a morte concreta, que a gente está falando de uma depressão, por exemplo. E, na verdade, são situações de luto também, né? Como o luto ele é individual, ele é único para cada sujeito, é uma experiência totalmente subjetiva, então vai depender do grau de vinculação que aquela pessoa tem, a relação que ela tem com aquilo que ela perdeu, a importância que aquilo tem na vida dela. Né? Então, para mim, pode ser que aquilo é talvez eu desconsidere. Esse é um problema também que a gente enfrenta na sociedade. Eu acho que a perda de um animal não é significativa. Tá, mas o que é para aquela pessoa que está vivendo isso, né? O que significa para aquela pessoa? O que significa, né? Para mim, pode não ser porque eu não tenho animais ou porque eu não desenvolvo esse tipo de relação, mas para aquela pessoa, o importante é como é para aquele indivíduo que está vivendo isso, né? E o luto, você diz, então, que é individual. Isso. Cada pessoa sente da sua forma, cada pessoa sabe o quanto algo ou alguém significou para si. Isso. E o que isso vai causar, né, numa partida, numa perda, num desligamento, numa troca, enfim. E a gente ouve falar muito que existem fases do luto. Eu já ouvi dizer que é uma forma de abordar, já ouvi dizer que não é bem assim. Em final, como é que se aborda? Existe um processo mesmo do luto? Fases do luto? Ótima essa pergunta. Então, primeiro, eu acho que luto é, sim, um processo, né? A gente tem que entender como algo não linear. O luto, ele é dinâmico. Então, fases do luto, claro que foram desenvolvidas em um momento por uma pessoa muito importante, né? Que era a doutora Elizabeth Kubler-Ross, muitos anos atrás, mas talvez o entendimento sobre o que ela queria dizer não foi feito da melhor forma. Quando Elizabeth Kubler-Ross criou a então titulado Fases do Luto, ela estava se referindo às pessoas que estavam no seu processo de morrer. Né? Então, eu, indivíduo, estou com uma doença grave que está me levando à morte e eu vivo fases do luto, que ela intitulou Fases do Luto. Então, não se utiliza essa mesma abordagem para o enlutado. Né? Ou seja, para trabalhar isso, com as pessoas que estão vivendo a perda daquele indivíduo, né? Então, hoje a gente já não utiliza mais. Claro que ela é um marco muito importante na história dos estudos sobre luto, mas hoje não é o que a gente utiliza. Hoje a gente entende o luto como um processo de dualidade. Assim. A gente tem uma oscilação muito grande entre principalmente a perda e continuar vivendo. São os grandes desafios, digamos assim. Então, fases do luto, muitas vezes, elas não vão dar conta de toda essa experiência. Porque o indivíduo ele não vai sentindo algo, depois ele sente outro, depois ele... né? Fases vão dando essa ideia, né? De não consequência, mas negação. Segmento, né? Então, assim, sei lá, estou na negação, depois eu vou ir para aceitação. E não funciona. Raiva, não é bem assim que funciona. Ele é dinâmico. Então, horas eu posso estar vivendo uma raiva e isso não significa que eu não aceite o que está acontecendo, né? Eu só estou com raiva. E horas eu posso... Então, assim, é muito dinâmico. Por isso que o conceito de fases do luto, ele não dá conta de toda a experiência. E hoje a gente fala muito mais da dualidade do luto,
desse processo de oscilação. Entre a perda e o continuar vivendo, isso? Isso, exatamente, essa oscilação principal. Então, horas eu me foco a experiência da perda, o que a gente chama de trabalho de luto, né, que é viver aquela experiência, é quando eu me conecto, é quando eu sinto saudade, eu choro, eu rememoro de alguma forma. E horas eu preciso me distanciar disso e voltar para a vida, que é o quê? Voltar a trabalhar, estar aqui como nós estamos, encontrar pessoas, ir buscar meus filhos na escola, né? Seguir e desenvolver novos papéis no cotidiano, né? Que é altamente importante. E a gente vê a importância, né, dessa oscilação para o bem-estar daquela pessoa, para a gente entender que ela está vivendo um luto. E que importante seria se as pessoas pudessem ter acesso a essa clareza com que você fala sobre o assunto, e eu quero resgatar o que você falava lá no início, que de fato é uma, eu vou chamar de necessidade, porque é inerente ao ser humano esse Sim. processo. É inerente. Isso, todos nós vamos passar em algum momento. Exato. Exato. Todavia, nem todo mundo, ou talvez poucas pessoas, saibam como lidar, porque justamente não tem essa clareza, esse entendimento. E é nesse sentido, né, que a Universidade de Caxias do Sul, inclusive, oferece a pós-graduação em intervenção multiprofissional em situações de perda e de luto. Justamente multiprofissional, Isso. porque não é voltada somente para psicólogos, né, Suelen? Isso, exatamente. A gente quer poder trazer essa realidade, que é uma realidade para muitos profissionais. Vamos colocar um exemplo, quem trabalha em hospitais, né? Médicos, enfermeiros, assistente social, todos se envolvem de alguma forma com lutos. E como eles lidam, como eles entendem que devem fazer, prestar o cuidado para essas famílias, né? E os próprios líderes de qualquer Isso. esfera, da área administrativa, né, do poder público, Podem. das organizações, das empresas, Sim. simplesmente pais, mães, para saber lidar com isso nas suas famílias, pessoal da assistência social ou de qualquer outra profissão, para justamente saber lidar com isso no seu entorno, no seu dia a dia, né? E inclusive entender o que a gente sente, como é. Porque muitas vezes as pessoas têm, por ser esse tabu, as pessoas têm uma ideia de que isso está errado, não é assim, não, né? E na verdade não, cada um tem uma forma. Mas é importante eu me psicoeducar, né? Entender. Isso é uma coisa que a gente faz muito no dia a dia, né? Trazer para o próprio enlutado que aquilo que ele está sentindo é natural. Né? Porque há esse tabu muito grande, né? De não pode chorar ou deve fazer isso ou não deve fazer aquilo. E na verdade a gente quer desmistificar também, e inclusive através desses profissionais que vão estar lá na ponta, né? Atendendo, cuidando dessas pessoas, que às vezes têm posturas bastante inadequadas, né? E aí a gente pode causar danos. A gente acha que não, mas palavras mal colocadas, situações, né, desagradáveis, sim, podem causar danos para essas pessoas que já estão numa situação extremamente vulnerável. E algumas delas são extremamente clichês, né? Uhum. Por exemplo, eu já passei por isso também. Isso, eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está passando. Exato. Tudo vai ficar bem. Isso, o tempo cura tudo. O tempo vai curar. Aquelas frases, né? Então, eu não sei o que dizer, então eu improviso, mas é muito para eu tentar sair daquela situação que eu me sinto desconcertado. Então, não é sobre o enlutado, é sobre o que eu estou sentindo, né? Então, às vezes, não falar nada, né, funciona muito mais do que sair falando coisas que talvez não tenham um efeito, Menos né? é mais. Exatamente, sem dúvida. E Suelen, falando mais uma vez sobre a pós-graduação em intervenção multiprofissional em situações de perda e luto, nós temos inclusive grandes nomes, referência na área que estarão junto com os nossos estudantes, né? Exatamente. A gente convidou, então, pessoas de grande referência, né? Professores que foram meus professores, que são grandes referências para todos que estudam luto, né? E eles vão estar com a gente aqui. Então, nós ainda estamos divulgando, né? Todos os nomes que vão compor, né? Entre eles, equipe multidisciplinar, né? Então, a gente tem grandes enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, né? Uma equipe bastante médicos, inclusive, uma equipe bastante preparada,
né, que inclusive trabalha com luto há algum tempo, né, tem esse conhecimento e vai poder estar trazendo aqui um pouco, compartilhando com os estudantes, né? Isso é uma coisa muito importante, porque na minha época, quando iniciei, a gente não tinha muito especializações, nem estudos, né, assim, sobre o luto. E hoje a gente pode ter acesso, né, aqui, de uma forma online, que ajuda muito pessoas, né, do Brasil todo, de qualquer lugar do Qualquer mundo. lugar, otimiza o Exato, tempo. a terem o contato, né, com grandes profissionais e estudando um tema tão importante. E nós tivemos um cuidado, inclusive, para escolher temas dentro do luto que são muito significativos e que talvez as pessoas falem menos ou tenham um estudo menor, né? Então, nós vamos ter advogado, nós vamos ter vários profissionais que vão poder trazer, né, uma visão bem ampla e dinâmica, né, de todo esse processo, assim, para as pessoas se sentirem realmente instrumentalizadas para cuidar de pessoas enlutadas. E para saber mais é só acessar ux.br, que todas as informações sobre o curso e tantos outros que a Universidade de Caxias do Sul tem estão lá à sua disposição. Suelen, quero te agradecer muito por ter vindo, pela tua disponibilidade, pela tua presteza, mas acima de tudo pelo teu profissionalismo, pela tua desenvoltura. Foi um prazer te ter aqui. O prazer foi meu. Muito obrigada pelo convite. Até breve.